Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bom podemos estar conectados aqui na presença do Senhor, procurando a revelação de Deus para as nossas vidas. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que abre o mar, Ele é Deus que sim nos liberta dos nossos medos. E nesse tempo de aflição, esse tempo difícil que estamos passando, nós podemos orar. E eu queria começar esse tempo junto com você, clamando a visitação de Deus, pedindo que a presença do Espírito possa ser revelada a nós essa noite. Aonde você está agora, clame a presença do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque mesmo em nossas casas, ou talvez no carro, podemos cantar louvores ao Senhor, podemos adorar a Ti, podemos declarar que a nossa esperança está firmada no Senhor. Eu quero clamar que hoje a presença de Deus mais uma vez possa chegar, que as ondas da Tua presença, as ondas do Teu Espírito, do Teu amor, possam invadir as casas agora, possam tocar as nossas vidas e que sejamos despertados pelo Senhor para algo novo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Nós clamamos assim: fala conosco hoje, Pai, como desejamos ouvir a Tua voz. Vem, Senhor amado, e se revela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos preparando para uma campanha de oração. O nome desse movimento é Orações Mudam Histórias. E eu queria te convidar, agora, quinta-feira, nós vamos ter um grande movimento já de oração acontecendo. Você pode participar, está lá no site, nos nossos meios de comunicação, os horários. Mas nós queremos sim convocar a igreja para uma grande mobilização de oração nesses dias. Diante da crise, nós podemos orar. E eu creio, a oração muda histórias. Ela vai mudar a história da sua vida, daqueles que estão perto de você. Deus responde orações. Ainda ontem, voltando para casa, meu vizinho está na UTI, né? Os dois são um senhor e uma senhora. E a minha vizinha melhorou um pouco, voltou para casa. E eu liguei para ela e nós oramos juntos ali, pedindo pelo seu marido. E sabe, as pessoas, elas são receptíveis quando nós nos colocamos nesse lugar de intercessão. E hoje eu queria te convidar a ser um intercessor, a orar por alguém, a clamar pelo poder que há no nome de Jesus. Nesse final de semana temos estudado a oração de Neemias. E vamos continuar fazendo isso. E eu queria ler com você, capítulo 1 de Neemias, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Copeiros podem reconstruir cidades. Copeiros podem reconstruir cidades. E o que me chama a atenção aqui, eu creio que Neemias era alguém acostumado a transitar nos corredores do palácio. Ele literalmente entrava na sala aonde o rei governava.
e ao servi-lo, ele pôde entender o que representava poder. Artaxerxes era um homem de muita autoridade, de muitos domínios no tempo de Neemias. E talvez por isso, quando ele se coloca na presença de Deus, quando ele entra na sala do trono através da oração, ele pode pedir ousadamente, ele não pede nada menos do que: Senhor, eu quero reconstruir a cidade de Jerusalém. E sabe, à medida que nos aproximamos, à medida que frequentamos a sala do trono, à medida que nos deparamos com o poder de Deus, começamos a acreditar que Deus pode fazer coisas impressionantes, incríveis, aparentemente impossíveis. Copeiros podem reconstruir cidades. Eu estava vendo uma palestra essa semana do pastor T.D. Jakes, e ele contando uma história, achei muito bonita. Ele falando que a respeito de visão, ele estava falando que as visões que nós buscamos para as nossas vidas, elas precisam ser visões grandiosas, ousadas, irritantes, que incomodam. E ele estava falando a respeito do seu pai. Ele falou: olha, o meu pai era um zelador de um condomínio, um homem simples. Nós morávamos no interior da Virgínia, e um dia ele chegou com um balde em casa, um esfregão, dizendo que abria uma empresa, e nós achamos aquilo ridículo. Como? Mas em 5 anos, ele tinha 52 funcionários, 10 caminhões e contratos por toda a Virgínia. Porque ele, apesar de simples, sabia quem era o seu Deus. E sabe, eu creio que talvez neste momento você não tenha todos os recursos. Talvez nesse momento as situações estão complicadas à sua volta. Talvez neste tempo você olhe o que o horizonte te mostra, não é um cenário muito agradável, mas hoje eu queria te convidar a entrar na sala do trono. Neste lugar, quando vemos Deus deliberar, começamos a acreditar de novo. Eu creio que a oração que muda a história, a oração que faz os céus se abrirem, tem a ver com esta capacidade de pessoas que acessam o lugar, o Santo dos Santos, a sala do trono. E hoje eu queria te convidar a, junto comigo, acessar este lugar. Pastor, mas quais são as características dessa oração? Como a minha oração pode sim mudar a vida de alguém? Como a minha oração pode mudar realidades à minha volta? Como as nossas orações podem abrir e fechar os céus? E a primeira lição aqui, na verdade é uma continuação, né? A outra lição que eu aprendo hoje aqui é que essa oração que abre e fecha os céus é a oração daqueles que permanecem fiéis. O texto vai dizer: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E sabe, é interessante a função que Neemias exercia diante do rei persa Artaxerxes. Ele era copeiro, e essa era uma função que requeria do servo do rei, do empregado do rei, lealdade, fidelidade. Por quê? Porque uma das responsabilidades do copeiro era cuidar da saúde do seu senhor. Era ele quem provava as comidas. Era ele que via se as comidas estavam boas, envenenadas ou não. Uma das funções do copeiro era guardar a vida do seu senhor. Por isso, ele precisava ser leal. Ele precisava ser encontrado fiel. E é interessante que Neemias, quando ele se posiciona diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, ele se coloca dessa maneira, ele se apresenta com essas credenciais, como o servo que se manteve fiel. E ele está falando aqui, não só em seu nome, mas fazendo o Senhor lembrar que existe um remanescente fiel. É assim que ele se apresenta a Deus. Estão aqui os teus servos, aqueles que se mantiveram fiéis, que os teus ouvidos estejam atentos para os ouvir.
E é interessante que a palavra de Deus, quando fala da oração que é respondida, ela vai falar que aos dispenseiros, o que se requer deles que sejam achados fiéis. Cada um de nós somos mordomos, servimos a Deus e servimos as pessoas, e de alguma maneira administramos os recursos espirituais que nos são confiados. E o princípio que existe aqui é: quanto mais confiança, mais depósitos da graça de Deus, mais recursos são confiados. Enquanto passamos pelas provas de fidelidade, mais o Senhor entrega a nós. É isso que está aqui. É por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago 5, quando ele fala a respeito da oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Ele está falando aqui, logo na sequência vai falar sobre Elias, que ele abriu e fechou os céus. Que homem é esse? O que isso representa? O que nos permite, sim, ser relevantes na presença do Senhor é a nossa fidelidade. É interessante em Romanos 11, quando a Bíblia fala do remanescente fiel, ela vai falar justamente de Elias e dos 7.000 que não se dobraram. É como se a oração do justo, ela pudesse sim ter uma atenção especial da parte do Senhor. É isso que acontece, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe a notícia que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, as cidades, e ele então vai orar. E ele pede: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, se tiver 40, 30, 10, e Deus fala: olha, se tiver 10 eu vou poupar. Olha como a influência de um justo pode mudar realidades. Deus ia poupar cidades por causa de 10 homens justos, mas ainda assim, apesar da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa deste homem fiel, que se coloca na presença do Senhor, Deus manda buscar Ló e sua família. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Moisés, quando Deus vai destruir o povo, ele está descendo a montanha, o povo estava pecando, havia constituído bezerros de ouro. E aí Deus fala: eu vou destruir esse povo. Ele, como um justo, um homem fiel, se coloca na presença do Senhor. E ele diz: Pai, poupa o seu povo. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe, eu creio que a oração que pode mais, a oração que abre e fecha os céus, a oração daqueles que se mantêm fiéis. Eu estava estudando alguns movimentos de avivamento na história, e é interessante como ao longo da história, quando a perseguição, quando os movimentos pós-cristãos ou contra o cristianismo se estabelecem, sempre na história houveram remanescentes fiéis. E eu estava lendo a respeito do movimento protestante na França, dos huguenotes, quando eles são perseguidos pela igreja católica, e vem um rei, um imperador, que estabelece a perseguição lá por meados de 1600, e esses cristãos protestantes, muitos migram para a Inglaterra, mas alguns permanecem na França, e vão se abrigar nas montanhas de uma cidade pequena, e ali começa um movimento de oração, e de leitura da palavra. E é interessante os registros do que começa a acontecer. Milagres, Deus fazendo coisas tremendas, crianças sendo tomadas pelo poder de Deus, profetizando, pessoas com deficiências mentais sendo tomadas pela presença de Deus, falando francês perfeitamente, entregando recados de Deus para aquela comunidade. Porque a oração do justo, aonde existe um remanescente fiel, Deus continua a derramar os depósitos da sua graça. Nós estamos vivendo tempos de enfrentamentos. Existe uma agenda progressista que é anticristã. E a verdade é que estamos sendo afrontados a cada dia nos nossos valores. Esses dias eu vi uma comemoração nas ruas da Argentina. Parecia uma Copa do Mundo. E era a aprovação da lei que permitia o aborto. E eu fiquei me
me perguntando o que faz pessoas, uma multidão ir para a rua, comemorar, festejar, algo tão absurdo que está acontecendo em nossos dias. Hoje os jovens são reprimidos nas faculdades. Hoje, quando você pensa diferente, você literalmente, em alguns meios, você é completamente rechaçado. Estamos vivendo tempos de enfrentamento, mas neste tempo existe um remanescente fiel. Existe uma igreja que ainda hoje procura servir os valores do Senhor. E porque existem injustos, existem aqueles que permaneceram desta forma, Deus vai continuar abrindo e fechando os céus. Ele vai continuar derramando os depósitos da sua graça, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Existe uma relação entre santidade, entre fidelidade e a resposta à oração. São vários os textos que falam sobre isso. Em Salmo 66, a Bíblia diz: enquanto acalentei o pecado, o Senhor não me ouvia. Em Isaías 52, ele fala que Deus quer nos ouvir, Ele quer estender as mãos, mas os nossos pecados, a iniquidade nos separa de Deus. São vários os textos. Oséias 10 fala: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Enquanto não levarmos a sério os nossos pecados diante de Deus, enquanto não os enfrentarmos, não resolvermos problemas que carregamos há tempo, seremos privados da visitação do Senhor nos nossos meios. Eu creio, meu irmão, que Deus quer abrir o céu sobre a sua casa. Ele quer mudar a história dos seus. Ele quer te usar. E quando você orar, eu creio, pessoas serão transformadas. Mas Ele precisa te encontrar fiel. Por isso, se tem algo para resolver hoje, é o dia que Ele está dizendo: põe em ordem a sua vida. Se existe algo para ser deixado de lado, hoje é o dia. Eu creio que a oração que muda histórias é a oração de um povo fiel. Sabe, na minha vida, todas as vezes que eu passei em testes, em provas, quando eu fui aprovado, depósitos novos da graça de Deus alcançaram a minha vida. Talvez você está num tempo de prova, os seus valores estão sendo testados, as bandejas estão chegando com convites para você, mas deixa eu lhe dizer, se você passar no teste, depósitos novos da graça de Deus vão alcançar a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. A oração que abre os céus é a oração dos que se mantêm fiéis. Segunda lição que encontramos aqui, ao analisar essa oração, é que, sim, a oração que muda histórias, a oração que move os céus, também a oração daqueles que têm ousadia de pedir milagres. E eu acho interessante a oração de Neemias. Ele pede algo absurdo. Deus move o coração do rei. Ele não tinha recursos. Seria praticamente impossível o rei deixar voltar para casa e ainda dar tudo para ele reconstruir, liberá-lo da sua função, do seu trabalho. Ele era apenas um exilado judeu. Mas sabe, à medida que frequentamos a sala do trono, à medida que nos achegamos à presença de Deus, as revelações do Senhor no nosso meio vão gerando fé e ousadia no nosso coração. E por isso começamos a ousar e pedir por milagres. É muito interessante olharmos para a igreja no livro de Atos. É interessante porque a igreja no livro de Atos, ela permanece unânime em oração. Várias vezes essa expressão aparece. Uma igreja que procurava o Senhor constantemente em oração. E algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia vai dizer que num destes encontros de oração, quando eles estavam ajuntados, reunidos, Deus se revela.
E quando procuramos a comunhão de Deus, com Deus, esse Deus que é todo poderoso, quando Ele se mostra, coisas sobrenaturais acontecem. E a Bíblia vai mostrar que o lugar onde eles estão reunidos começa a tremer, a chacoalhar. E eles começam a orar pedindo por sinais. E aí em Atos 5, a Bíblia vai nos mostrar que o lugar das reuniões de oração se torna o pórtico de Salomão. E eles começam a orar, ousadamente, pedindo a Deus que faça milagres, sinais e prodígios naquele lugar. E à medida que eles oram assim, Deus começa a derramar graça. Deus começa a os visitar. E aí a Bíblia diz que as pessoas ficam sabendo do lugar de oração e começam a trazer os doentes, as pessoas em macas, e começam a colocar as pessoas ali perto do pórtico de Salomão. E quando os discípulos saíam deste lugar, depois de terem ali a sua audiência e o seu encontro com o Senhor, eles passavam entre os doentes e às vezes só a sombra tocando em alguns, milagres aconteciam. Nós vamos ver uma igreja que se movia no Espírito, porque frequentava o secreto, frequentava o lugar da audiência com o Todo-Poderoso. E por isso era uma igreja ousada, que se movia. Os sinais do Senhor acompanhavam os crentes na igreja primitiva. Filipe, quando vai a Samaria, a Bíblia vai dizer que as multidões unânimes vinham diante dele. E quando ele orava, pedindo a Deus por milagres, espíritos malignos saíam gritando alto, coxos e paralíticos eram levantados. A Bíblia vai nos mostrar depois, quando Pedro é encarcerado por causa da perseguição religiosa, a igreja vai se reunir na casa de uma irmã para orar. E enquanto eles estão orando ali, o anjo do Senhor visita Pedro no cárcere. Ele está dormindo algemado, de um lado um soldado, de um outro lado outro. O anjo vem e toca no seu lado. As algemas caem. Ele se levanta, tem sentinelas na porta. Ele passa, eles não o veem. Ele passa de novo, continua, se dá com o portão. E aí o portão abre. Quando ele vê, ele está na rua. E aí ele se dá conta que não é uma visão. Ele vai na casa desta irmã, encontra a igreja orando. Uma igreja que clama por milagres. Uma igreja que ousa no Espírito. Paulo se converte. Começa a pregar, fazer as suas viagens missionárias. A Bíblia vai dizer que um dia ele está pregando para Paulo Sérgio, procônsul de uma região, um homem inteligente, e ele mais um mágico, ficava tentando confundir, mas aquele homem, cheio do Espírito Santo, Paulo, em determinado momento, ora e repreende ele mais, e pede que os seus olhos sejam encobertos, e naquele instante, ele fica como cego, ele não pode ver, porque Deus sim se manifesta, com milagres, sinais, prodígios, quando a igreja começa a orar. Nós precisamos ousar, pedindo a Deus por milagres. Eu lembro que, quando eu me converti, foi interessante, isso faz 20 e poucos anos atrás, alguns movimentos de oração estavam acontecendo entre os jovens aqui na igreja. Eu tive o privilégio de participar de vigílias. E nessas reuniões que eu ia, quase quinzenalmente, quantas vezes, simplesmente ao nos reunirmos e clamarmos e buscarmos a madrugada toda a presença de Deus, Ele se manifestava entre nós. E nós, aqueles meninos, começávamos a acreditar que coisas do poder de Deus podiam acontecer. E as coisas começavam a acontecer no nosso meio. Eu vi naquela época tantos sinais do poder de Deus acontecendo, porque nós simplesmente orávamos. Sabe, eu creio que a igreja que triunfa nos nossos dias, a igreja que prevalece contra essa agenda que existe, está por aí, uma agenda cultural que nos oprime, que nos avilta. A igreja que permanece é a igreja que se move no poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos olhar para a igreja de Atos. Precisamos nos mover desta maneira.
Precisamos em cada encontro ter os nossos corações aquecidos, porque entramos na sala do trono. Entramos no lugar onde as coisas de Deus simplesmente acontecem. Por que paramos de crer? Por que nos privamos dos recursos espirituais que estão à nossa disposição para fazer a obra do Senhor? Quando começamos esse movimento de oração pelas manhãs, todos os dias tinham pessoas pedindo por cura. Todos os dias, até hoje, gente doente. E eu orava. Eu lembro que quando terminou um dia, o momento de oração, eu estava fazendo minha devocional, e o Espírito Santo me incomodou, ele falou: você não acredita que as pessoas vão ser curadas? Eu falei: como assim? Claro que eu acredito. E aí Deus começou a me incomodar. Se você acredita, existem recursos espirituais que estão disponíveis. Eu fui abrindo a Bíblia, é o jeito que eu falo com Deus. E aí eu fui lendo textos que eu já conhecia, que falavam a respeito dos dons do Espírito. E Deus falando para mim: existem recursos, pede. Você tem orado pelos doentes, pede. E eu comecei a orar. E eu lembro que naquelas semanas que seguiram, Deus começou a fazer coisas maravilhosas. Eu lembro de um irmão que estava ali, e Deus tocou nos seus olhos, e ele foi curado. Eu lembro de um culto que nós fizemos drive-in, e eu orei por cura, e naquele dia eu recebi várias mensagens. Uma pessoa que tinha sido curada de um problema no pulso, um problema no estômago, um tumor desapareceu no braço. E eu falei: opa, existem coisas do poder de Deus que estão à nossa disposição. Eu quero te dizer, eu creio, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Eu creio nisso. Mas a igreja que triunfa nos nossos dias, ela é marcada sim pelos sinais de Deus. Milagres que vão acontecer e que evidenciam que o reino de Deus chegou. Um tempo novo de Deus chegou. Nós temos aqui o privilégio de participar de um movimento de unidade das igrejas. Um movimento chamado GKPN, Global Kingdom Partner Network. E reunimos pastores do mundo inteiro, que estão fazendo um trabalho relevante. E num desses encontros de líderes de jovens, eu estava presente. Eu tenho um amigo, pastor Nader, que trabalha no Egito, à frente de uma igreja, e ele começou a contar as experiências. Ele falou: Michel, aqui é difícil a gente evangelizar. Existe uma série de restrições, a perseguição é muito forte. E ele começou a falar que eles começaram reuniões de oração, pedindo a Deus que manifestasse sinais, milagres. E ele começou a contar coisas incríveis. Falou: um dia a gente orando, veio um empresário, pediu oração. E depois que oramos por ele, muçulmano, mas alguém falou que nós orávamos e os negócios melhoravam. E ele veio numa atitude até meio mística procurar algo. Mas o fato é que quando ele voltou para casa, quando ele tirou a roupa, tirou a blusa, tinha uma marca no seu ombro de uma cruz. E ele olhava no espelho e disse: o que é aquilo? Voltou na igreja e disse: o que é isso? E nós então explicamos para ele o que representava a cruz de Cristo e a mensagem do Evangelho. Aquele homem foi salvo, porque Deus tem feito sinais no Egito. Ele continuou contando histórias nesse movimento de oração de um jovem que chegou, foi convidado por alguém. E aí no meio da reunião, ele começa a orar. Quando termina a reunião, ele pergunta: quem te ensinou a orar? De que igreja você é? Ele falou: não, eu sou muçulmano. Mas como que você orou assim? Não, eu vi alguém falando que eu tinha que dizer essas palavras. E ele começou a descrever Jesus. E ele falou: olha, Jesus apareceu para você. Aquele moço recebeu a oração e falou: ore pela minha família, minha esposa não vai entender o que aconteceu comigo. Quando ele está voltando para casa, recebe a informação da esposa que manda a mensagem: olha, aconteceu algo aqui diferente. Quando você estava nessa reunião, eu tive uma visão, Jesus apareceu para mim. E eles voltam os dois para a igreja, ele falando: Deus está fazendo sinais, maravilhas nos nossos dias, sabe? Eu creio, Deus pode fazer coisas impressionantes.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se move quando a igreja se reúne para orar e ousadamente, numa postura de fidelidade, clama a Deus por seus milagres. Eles acontecem sim, em nome de Jesus. Ontem à noite, quando terminou o culto aqui, nós sentíamos uma presença. Eu não sei se você já participou de alguma reunião onde Deus simplesmente se manifesta. Não dá para explicar, mas algo aquece os nossos corações. Para mim, a ilustração que vem é Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús. Eles não podiam reconhecê-lo como Cristo, mas quando ele falava, a Bíblia diz que os seus corações aqueciam. E o fato é que nós saímos ali e começamos a compartilhar experiências do poder de Deus, coisas que Deus fez impressionantes nas nossas vidas. E daqui a pouco tinha umas 15 pessoas, a gente separado assim, mas contando histórias. E o papo foi ficando gostoso. E de repente a gente falou, vamos orar, tá tão bom falar dessas coisas. E eu lembro, era tarde, nós aqui orando, e daqui a pouco todos de joelho, clamando, porque Deus nos visitou. As cadeiras estavam vazias, esse lugar não estava cheio de gente, mas Deus nos visitou enquanto nós orávamos. Sabe o que eu creio que vai acontecer nos próximos dias? Nós vamos começar a orar. Essa igreja vai se organizar em grupos de oração, 5, 6, 7 pessoas, reunindo e clamando e orando, e enquanto nós oramos, assim como no pórtico de Salomão, Deus visitava a sua igreja, enquanto nós oramos, Deus vai se revelar de novo a nós. E copeiros, dispenseiros, que acessam a sala do trono, eles sabem que não há limites para o poder de Deus. Aqueles que já adentraram, já chegaram neste lugar, onde a presença de Deus simplesmente é revelada, eles sabem, Ele pode todas as coisas, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele continua agindo, fazendo sinais e maravilhas. Sabe, hoje eu queria orar por você. Eu queria pedir a Deus que te visitasse esta noite. A minha oração é que Ele possa me encontrar fiel. Que não haja empecilhos na minha vida, para que o Espírito possa fluir com liberdade e agir. Por isso, se hoje existe algum empecilho, que em nome de Jesus, hoje você possa ser liberto. Que haja arrependimento, porque Deus quer se revelar a você. Pastor, você não conhece a minha realidade, as pressões que eu enfrento. Eu imagino que não foi nada fácil para Neemias lidar com as pressões. Uma cultura diferente, longe da sua família e dos seus. E mais, quando ele é promovido ao palácio, sabe, o que eu tenho visto muitas vezes é que muitos de nós, diante das pressões que surgem, pessoas tementes a Deus, quando são promovidas a um palácio, quando as pressões culturais elas se tornam mais fortes, nos perdemos. Mas hoje é tempo de se voltar ao Senhor. A palavra de Deus diz: se voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Se voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Se voltem para mim. Como eu desejo ouvir do meu Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A minha oração hoje é que Deus te encontre, me encontre, com o coração completamente fiel. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é dele. Que Ele me encontre
que Ele te encontre. E que os depósitos da graça de Deus sejam renovados sobre a minha e sobre a sua vida. Que Ele derrame mais. Que Ele derrame mais recursos. Que Ele confie mais provisão no Espírito. Que Ele faça coisas novas. Que possamos andar como a igreja primitiva, que aprendeu com Jesus a sinalizar o reino. Vão pelas casas, digam: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Anunciem, curem os doentes, preguem as boas novas, expulsem demônios, sinalizem o reino de Deus. Podemos orar assim. O nosso Deus é um Deus de milagres. A minha oração é que o seu coração seja aquecido, que hoje você sinta as saudades desse lugar onde o poder de Deus se manifesta. Este lugar, quando entramos na sala do trono e a presença de Deus simplesmente aquece os nossos corações. Copeiros que visitam a sala do trono sabem, eles podem reconstruir cidades. Nós vamos reconstruir esta nação. Nós vamos estabelecer novos valores no poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer isso. Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Se nos reunirmos para orar, grandes coisas vão acontecer. Hoje eu queria orar. Se Deus falou contigo e você está dizendo: Pai, eu quero os recursos espirituais que eu preciso. Aqui para minha casa, para os meus. Eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, usada pelo Senhor. Eu quero que o Senhor flua com liberdade através da minha vida. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Hoje eu quero orar por você. Eu creio, a presença de Deus vai te visitar. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e ao ouvi-la, o seu coração foi aquecido, mas você não conhece a Jesus, não desta maneira. Aonde você está, clame a presença dEle. Ele vai te visitar hoje. A presença de Deus vai chegar. Nós vamos orar agora. Pai querido, muito obrigado. A tua presença é real. O Senhor é Deus que ouve e responde orações. E Pai, nos colocamos neste lugar de intercessores, crendo que o Senhor pode abrir e fechar os céus, crendo, Pai, que as nossas orações podem mudar histórias de pessoas. E por isso hoje nos colocamos diante de Ti. Que a nossa oração seja a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Pai, que o Senhor nos encontre nesta condição. Pai, queremos ser dispenseiros encontrados fiéis. Pai, em nome de Jesus, se existe algo em nós que não Te agrada, algo em nossas vidas que nos impede de viver os depósitos da graça que o Senhor tem para nós hoje, nós clamamos: nos limpa. Deus, arranca fora, tira tudo aquilo que não Te agrada. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Queremos fazer parte deste remanescente fiel. Senhor, eu quero clamar agora que os encontros de oração se multipliquem na Tua casa. Que sejam muitos, Pai, encontros, reuniões de oração. Que sejam muitos, Pai, aqueles que se voltam para o Senhor de dia e de noite. E à medida que oramos, Pai, que a paixão por Deus cresça nos nossos corações. Que a comunhão com o Teu Espírito, sim, Pai, a simples manifestação da Tua presença possa aquecer os nossos corações. Que possamos contar as histórias, que possamos falar do que Deus tem feito, que possamos anunciar o reino e que os Teus sinais e as Tuas maravilhas nos acompanhem. Que possamos ousar pedir por milagres e que eles aconteçam. Hoje eu quero orar, Deus. Eu sei que existem pessoas aqui, talvez orando e pedindo por um milagre, por uma cura, por um renovo de Deus. Pai, enquanto nós oramos agora, que o Senhor possa derramar cura em nosso meio, que pessoas sejam visitadas pelo Teu poder, que coisas novas do Senhor aconteçam. Acende os nossos corações, que possamos falar de Deus com esta paixão
Que as nossas palavras sejam autorizadas pelo Espírito e cheguem como flecha no coração das pessoas. Que o Senhor use, Deus, pessoas cheias do Espírito Santo no nosso meio, porque simplesmente adentram a sala do trono e são autorizadas pelo Senhor. Vem, Espírito de Deus, se move entre nós, Pai. Vem, Espírito de Deus, que pessoas sejam salvas hoje, que pessoas tenham um encontro com Jesus. Enquanto nós oramos, enquanto te adoramos, vem, Espírito de Deus, se move entre nós com liberdade. Faz assim, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.